RED, Red for Early Movers, ou RED para pioneiros, é um programa criado pelo governo alemão em 2011. Através da KfW, procurou os primeiros pioneiros. A ideia era justamente de premiar aqueles que não só começaram a conservar a floresta e reduzir o desmatamento quando o RED apareceu, mas já tinham uma trajetória de conservação, de trabalho com os povos da floresta e de redução do desmatamento. Não é um programa de compra, é um programa de cooperação internacional. E, para nós, na cooperação internacional, um exercício muito importante de trabalhar mais na base de resultados, né? Que é uma forma diferenciada, inclusive, de trabalhar a cooperação. Um elemento-chave, que já foi mencionado muito, que é o foco também desse seminário, é a questão da distribuição de benefícios. Então, o nosso programa também visa apoiar os pioneiros a construir esses elementos e fazer primeiras experiências, quais instrumentos funcionam bem, quais instrumentos não funcionam tão bem, e justamente nesse sentido de aprendizado. A gente não trabalha com apoio a projetos privados de carbono. Também, a gente faz pagamento por resultados alcançados pelo Acre e pelo Brasil. A gente não compra carbono. Isso é muito importante esclarecer. O direito de uso desses créditos permanece do Brasil, né? O carbono não passa a ser alemão. O carbono fica brasileiro, né? O Brasil pode usar essas emissões reduzidas nos seus relatórios de cumprimento de metas de redução de desmatamento e de redução de emissões. O primeiro piloto é o Acre, no Brasil. A gente, no final do ano passado, na COP de Paris, a gente assinou um novo acordo com a Colômbia, que é a nível de bioma, é bem grande, justamente em parceria, não só com o governo da Colômbia, mas em parceria com a Noruega e o Reino Unido. E a gente também tem um programa em preparação ainda, que é a nível nacional. O Equador, a nossa parceria com o Equador, não é subnacional, é todo o território nacional. Então, a ideia do RED, que a gente está apoiando, não são projetos, a ideia é justamente, no sentido da governança, trabalhar com parcerias em grandes territórios. Se houve uma redução, você mede a diferença entre o desmatamento de um ano X com a média do passado. E isso é convertido justamente no resultado de emissão reduzida, que é o resultado por qual o REN paga. No caso do Acre, foi um sistema que se encaixa com o sistema nacional. São a mesma base de dados, por exemplo, do Fundo Amazônia. Está tudo alinhado com o que acontece no nível federal. A gente identifica os resultados, né, que foram validados, em alguns casos também verificados independentemente, e, nessa base, você tem uma base para fazer um pagamento. Esses recursos são geridos com padrões de gestão internacional e está sujeito a auditorias financeiras anuais, justamente para averiguar que esses fundos estão bem manejados. A gente acordou que a gente chama um esquema de repartição de benefícios, que é acordado. Isso aconteceu no Acre, aconteceu na Colômbia e aconteceu no Equador. Nisso, uma coisa muito importante é justamente a questão da governança. Não é uma decisão do KfW, nem é uma decisão do INC. É um processo de pactuação dessa repartição de benefícios. A gente tem um critério muito importante no REN, que é, pelo menos, 50% tem que chegar no nível local. E aí o Acre seguiu com um muito bom exemplo logo de início. Eles disseram, não, 50% é muito pouco. O Acre disse, vamos pelo menos 70% no primeiro contrato. No segundo contrato, foi 90% vamos dedicar ao nível local. Na Colômbia, por exemplo, como é uma nova área, com pouca governança na Amazônia, eles disseram, não, a gente não vai dar conta de botar 70%, 90% em campo, a gente vai acordar 60%, 40%. O Equador, por exemplo, também acordou 70%. Primeiro começaram com 60% e disseram, não, a gente vai aumentar para 70%. Né? Nós vamos seguir o Acre. Então, isso é um critério que eu acho um dos mais importantes. Eu acho que o exemplo que o Acre deu, dizer, não, 50% é muito pouco, vamos botar mais na ponta, é uma mensagem muito forte para outros estados e outros atores envolvidos com o RED lá fora. Esse aqui, o vermelhinho, é o desmatamento histórico no Acre, né? Que todo mundo sabe, 2002, 2003, estava lá em cima e foi reduzindo.
E aí, por esses anos aqui, aumentou mais um pouquinho, e a expectativa é justamente que o REN possa vir a contribuir para reduzir, seguindo a reduzir. A ideia original foi justamente, num estado pioneiro como o Acre, com programas e ações governamentais já em curso, e iniciativas da sociedade civil já em curso, de apoiar para esse processo que, aliás, já levou ao resultado que a gente está remunerando. Fortalecer as estruturas, catalisar os processos, capilarizar os impactos, os processos que o Acre construiu, né, de inclusão, de criação de fóruns de discussão, é bastante avançado em comparação com outras áreas, com outros estados, com outros países, né? E, por exemplo, o fato que foi criado a SEVA, que o CISA mesmo passou por um processo participativo, foi criado dentro da SEVA um GT indígena, onde os indígenas podem se enfocar nos insumos seus próprios, culturalmente adaptados para esse processo. Para nós, conta muito, e é um dos critérios, inclusive, de elegibilidade, que tem que ter esse tipo de estrutura. Quando o RED foi lançado, na Indonésia, em Bali, houve muita resistência, né, contra o RED, especialmente de movimentos sociais, de povos indígenas, dizendo: mas como é que pode que só aqueles que desmataram no passado vão poder receber recursos RED, né? Porque a emissão é reduzida. E se você não desmatou no passado, não vai ter como acessar recurso. E acho que o que a gente conseguiu combinar com a Acre e os princípios de REN conseguem realmente atender essa preocupação. Porque no acordo que a gente fez, não é só aqueles que desmataram no passado que recebem recursos, mas justamente ao longo de todo o gradiente. Então, protetores tradicionais da floresta, em primeiro lugar, obviamente, indígenas, mas também seringueiros que lutaram para defender sua floresta e hoje também estão sob pressão de desmatamento, né? E, obviamente, também agricultores na fronteira agrícola que têm que encontrar opções de agricultura sustentável que não gera mais desmatamento ou consolide as áreas já desmatadas. Então, o esquema que a gente pensou juntos e que foi discutido na SEVA justamente tenta de abarcar esse espectro que ambos os protetores da floresta, como aqueles que estão lutando para reduzir o desmatamento, são contemplados. Hoje em dia, nós temos, tem muita pressão para o RED aumentar. Os governos da Alemanha, do Reino Unido e da Noruega pleitearam até 5 bilhões de dólares de comprometê-los até 2020 para o RED. Isso inclui pagamentos por resultados, mas também outras coisas. O REN se destaca nesse momento justamente por realmente valorizar as ações que vieram antes do RED e geraram esses resultados.